Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante. Lembrando que o nosso trabalho é uma aula, e uma aula é muitos minutos, e sempre tem a compensação. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Decepções. É bem importante assim, porque dificilmente um ser humano volta para dentro dele e vê que a decepção que está apresentando é porque ele também não cumpriu aquilo que precisava de cumprir. Quer dizer que se uma pessoa tem vontade de ter uma melhora, ela tem que lembrar que ela é que tem que fazer o trabalho de compreender como é que ela precisa de fazer para melhorar-se. Nós sabemos que a melhora não é de qualquer maneira. No caso do alimento, fica bem fácil assim da gente compreender que a pessoa tende a saturar por aquele alimento que ela está necessitando. Então, ela precisa de ter o conhecimento. E depois, nós sabemos assim que dificilmente uma pessoa vai dentro dela e vê aquilo que ela está precisando. E quando uma pessoa fica conhecendo uma outra que apresenta um saber, normalmente as perguntas são sempre relativas às coisas de matéria grosseira. Dificilmente entra na questão de perguntar algo para a sua vida interna e o procedimento que a pessoa está tendo e se aquele procedimento vai levar a ela em algum lugar. Porque nós sabemos assim que nós recebemos as informações dos nossos pais, das escolas. Depois, nós caminhamos com aquelas informações e não verificamos se aquelas informações têm uma finalidade para a minha vida interna, que venha a nos possibilitar uma segurança. Porque quando a pessoa tem o saber, ela fica segura. Assim é na vida que nós caminhamos de matéria grosseira, e na nossa vida interna. Na nossa vida de matéria grosseira, às vezes fazemos uma verificação se aquilo que estamos fazendo tem uma finalidade. Muitas vezes uma pessoa tem um despertar da maneira que ela foi questionada por um de seus queridos, por um valor que aquele tem na sua vida e o jeito que ele questionou, do costume que a pessoa estava tendo, agora então apresenta uma lucidez e uma vontade de melhorar esse costume. Muito raramente isso acontece. Quer dizer que nós sempre estamos precisando do impulso externo para que nós venhamos a despertar para a nossa vida interior. Depois nós sabemos assim que aqueles que têm o saber, que nos apresenta uma orientação, tínhamos que lembrar assim, a orientação foi dada, a execução daquela orientação é pessoal. E muitas vezes uma pessoa segura aquelas informações de uma maneira que ela acha que agora, do jeito que ela está segurando aquela informação, por isso aquilo vai realizar. Se uma pessoa vai de uma localidade para outra, para ela realizar o caminho que ela está pretendendo, ela é que tem que fazer o caminho, ela tem que caminhar. Não adianta ela ter recebido somente a informação. Então é isso que nós precisamos de entender. Qual é o procedimento que eu preciso de ter para a minha vida interna? Depois, como eu também não tenho uma flexibilidade dos conceitos anteriores que eu recebi, e também não fiz um movimento para a realização, então aquele que me orientou, agora eu desvalorizo, e desvalorizo aquilo que ele tem em volta dele.
Então, nós temos essa facilidade de desmerecer o outro, achando assim que as informações que ele nos possibilitou não realizaram. Mas eu que tenho que realizar. Tem muitas coisas assim que nós precisaríamos de entender. Porque o processo de evolução, o processo de compreender a vida é um processo individual. Fica bem fácil assim, porque aquele que nos deu a orientação, do jeito que eu me encontro, recebendo aquelas orientações, eu já bloqueei a realização daquilo que foi perguntado, o meu jeito. Então nós tínhamos que entender, e fica bem fácil assim da gente compreender esse jeito com uma criança pequena. Ela faz uma pergunta e o que ela perguntou, ela quer uma resposta de 2 ou 3 palavras. O adulto, como tem um conhecimento daquilo que foi perguntado, então ele começa a fazer um discurso para aquela criança. E quando nós observamos a criança já se encontra de uma maneira que o olhar dela já está em outra coisa. Então, é isso que nós precisaríamos de entender. As perguntas que nós fazemos, é assim que nós comportamos. Porque aquela criança somos nós hoje, o jeito que nós somos. Depois nós sabemos assim que no caso do nosso corpo de matéria grosseira, para que ele venha apresentar uma melhora, a pessoa é que tem que ser muito cuidadosa com ela mesma, o jeito que ela alimenta, o jeito que ela apresenta-se. Nós sabemos que o jeito que nós apresentamos é o jeito que nós somos dentro de nós. Do jeito que nós pronunciamos, o jeito que nós temos o conhecimento do idioma, também é o jeito que nós somos dentro de nós. Se nós viermos a ter um interesse de ter uma evolução, então a nossa parte externa tem que apresentar-se de maneira melhor. E a maneira que nós utilizamos para comunicarmos, essa maneira também tem que ser melhorada. Então, é um procedimento que cada elemento, cada um de nós, tem que ter a vida toda para ele, não é para os outros. Então, o jeito que nós somos na vida é o jeito que nós somos dentro de nós. Isso é uma coisa bem simples assim, que quando conhecemos pessoas, isso anteriormente era mais comum nas empresas, uma pessoa que apresentava uma falta de delicadeza, de polidez, quando era questionada, então aquela pessoa, ninguém procurava ela para ajudar em uma solução que viesse a necessitar daquela orientação que aquele tinha o conhecimento. Quer dizer que o jeito que a pessoa é dentro, o jeito que ela é, os semelhantes distanciam. Decepções. Nós tínhamos que admitir que a falha também é nossa. Não é daquele um ou daquele outro. É de como eu me apresento, de como eu sou. E depois nós tínhamos que lembrar assim, que nem o Filho de Deus pode ajudar um espírito humano que não estiver interessado. Tem a lei do livre-arbítrio. Então, é aquela condição bem importante. Quando a criança é pequena, o adulto incentiva ela para dar os passinhos. E ele possibilita as condições para aquela criança dar os passinhos. Dar os passos é aquela criança. Se aquela criança não fizer o movimento, então não tem como o adulto andar por aquela criança. Então, o livre-arbítrio, na parte do amadurecido, da pessoa que já se encontra amadurecida, ela é que tem que ir observando, ela que tem que desenvolver o conhecimento, e essa maneira é a vida toda. Porque nós sabemos assim que o procedimento de alinhar-se dentro de nós é a vida toda.
Quer dizer que não é somente de uma maneira, é de todas as maneiras que nós precisamos de nos apresentarmos. Porque no caso do alimento fica bem fácil assim, quando a pessoa alimenta um tipo do alimento que para aquela pessoa não fez bem, então ela fica muitas horas com aquela má situação dentro dela do alimento que foi ingerido que não fez bem para ela. Então, na vez seguinte, a pessoa tem que apresentar-se mais cuidadosa, de uma maneira que agora ela não tenha consequências. Essa é uma maneira que nós precisaríamos de ter e para termos a possibilidade de voltarmos para a pátria do Espírito. Então, o trabalho nosso que nós aprendemos na vida, nas escolas, é somente para o corpo de matéria grosseira, o jeito que eu vou trabalhar, o jeito que eu vou ter a possibilidade de fazer os passeios, de ter uma moradia, mas a minha vida interna. Se descuidarmos, é bem interessante, é só observarmos na vida dos nossos ascendentes, aqueles que descuidaram, perdem também a consideração daqueles seus conhecidos, daqueles seus descendentes. Então, é um trabalho que a pessoa tem que fazer a vida toda para ela, porque quando nós melhoramos também no relacionamento, mas melhoramos primeiro para nós. Porque nós já ouvimos pessoas dizerem assim, que ela não se aguenta. Quer dizer que o jeito que a pessoa vive e o jeito que ela tem a compreensão das palavras, do idioma, então esse jeito não está correto. Então a nossa vida interna é esse trabalho a vida toda. Então nós não teríamos tempo de olharmos nem para uma direção nem para outra. E tínhamos que lembrar assim, que aquela pergunta que foi feita para aquele que apresentou o saber, se a direção que nós estamos caminhando vai nos levar a um objetivo. Quer dizer que esse objetivo seria assim, a pessoa saindo de uma localidade, indo para outra localidade. E se ele pergunta para uma outra pessoa, se aquele caminho que ele está caminhando vai levá-lo naquela direção que ele precisa. Se esse tem um conhecimento daquelas localidades, ele fala até as cidades intermediárias que existem. Mas se a pessoa, antes de chegar no determinado ponto, ela muda de direção, ela então não chegará ao lugar que ela pretendia. Então ela poderá incriminar aqueles que deram a ela aquelas informações. Não, tínhamos que fazer o trabalho de perceber que nós não fizemos a parte que é da nossa responsabilidade, que é aquela condição bem importante de chegarmos ao nosso objetivo. Quer dizer que na caminhada nossa, durante a nossa existência, é esse procedimento que nós tínhamos que desenvolver, de ir observando para qual finalidade eu me encontro aqui na matéria grosseira. E depois nós tínhamos que lembrar assim, que todas as oportunidades que nos apresentam na matéria grosseira, se aquele tem boa índole, ele vê que são auxílios que estão apresentando e o jeito que ele apresenta, ele tem a solução para tudo aquilo que foi apresentado. Mas se um outro elemento não tem uma índole boa e está sempre numa maneira de ingrato com as situações que apresentam, então o que acontece? Ele então incrimina aquilo que está acontecendo. E isso é uma coisa assim que cada um de nós já pode constatar. Em vez de nos tornarmos alegres com as situações que estão apresentando, nós ficamos muito descontentes e usamos palavras muito erradas. Então a nossa vida vai sendo dificultada por nós mesmos,
as bênçãos que foram possibilitadas para o Criador, nos auxiliando, que o Criador nos possibilitou essas bênçãos. Então acontece assim, nós descuidamos, então nós também não vamos receber coisas boas, porque é bem interessante. Nós já ouvimos de pessoas, né, crianças pequenas, numa fase boa da vida, a criança é tão boa que o adulto fala que aquela criança foi uma bênção na sua vida. Então, a nobreza também daquele casal, o jeito que aquele casal apresentam-se, quer dizer, que possibilitou que viesse um espírito bom habitar naquela moradia. Então, a referência que faz daquela criança é dessa maneira, que aqueles adultos são abençoados por ter aquela criança. Mas muitos outros tipos de bênção também existem. Quer dizer que cabe a nós, agora, nossa maneira de sermos, para que a nossa vida seja também uma bênção, um agradecimento. E é bem simples e é bem importante o esforço que cada um de nós precisa de fazer. É aquela condição bem importante, porque nós desviamos do caminho que nós caminhamos por nós mesmos, porque na direção que nós estamos com o propósito de ir verificando se essa direção é correta, devido às muitas influências que recebemos, especialmente na condição de moradia, essas influências. Então, esse alinhar, porque nós sabemos assim que quando uma pessoa tem um bom conhecimento do idioma, a maneira que ela utiliza para transmitir as informações é uma maneira melhor para aqueles que precisam de ouvi-la. Então, na nossa vida diária, é isso que nós precisaríamos de melhorarmos para nós e de ir observando o procedimento que eu preciso de continuar tendo, porque nós sabemos assim, se uma pessoa, no caso de matéria escolar, ele não estuda mais e um filho pede a ele alguma informação sobre os ensinos escolares, ele fala que precisa de ler aquilo que está sendo perguntado no caderno do filho. Quer dizer assim que ele precisa de voltar no tempo para ficar familiarizado com aquilo que ele precisa para responder às perguntas do filho. Então, no nosso dia a dia, é o mesmo procedimento. A maneira que nós precisamos de ter para nós melhorarmos, para que nós venhamos a ter uma compreensão, para que tenhamos uma clareza da vida que nós temos e o procedimento que nós precisamos de ter para essa vida ser naquela condição daquela criança, a referência que o casal faz sobre aquela criança, que a vida daquela criança e a vida desse casal é uma bênção. Quer dizer que a bênção existe, porque nós sabemos assim, nos relatos, que uma pessoa fala que ela foi auxiliada naqueles momentos difíceis, de acidentes ou de situação, da maneira que apresentou solução para que a vida dela tivesse as modificações. Então, quer dizer que para colhermos, nós temos que ter a melhora, que é aquela condição bem importante assim, tirar de dentro de nós as influências que nós recebemos, de ir verificando o jeito que nós temos, o jeito que nós comportamos, se está de acordo para a minha vida interna, porque a vida externa, ela é muito forte e fica bem fácil assim de observarmos numa criança em formação, porque às vezes o adulto ele já maquiou, ele já se enrola e o outro não percebe, mas quando é criança em formação, existe essa naturalidade, dessa maneira da própria criança manifestar como ela é. Agora, aquilo que a criança está manifestando, o adulto é que tem que ver se vai ser bom para aquela criança, porque as referências que nós temos, que nem todas as coisas que uma criança está querendo vai fazer bem para a sua vida e vai fazer bem para aqueles que são seus tutores.
Então, a naturalidade. Então, a criança recebeu as influências externas, agora ela quer que manifeste aquelas influências na sua vida. Então, essa maneira, nós ficamos também impregnados na fase do amadurecido. Quer dizer que na fase de amadurecido, a pessoa tem que lembrar que para ela poder receber dos auxílios, para ser naquela condição que nós conhecemos a palavra, tornar-se um abençoado, ela então tem que encontrar-se limpa. Então, aquela naturalidade que nós tínhamos que ter para a nossa vida diária. Decepções. Então, as decepções não é o outro, é como eu me encontro diante das situações, como eu procuro resolver as situações que me são apresentadas e que o outro, a única coisa que ele pode fazer é me mostrar uma direção e que para que eu realize a direção, eu tenho que também executar, quer dizer que eu tenho que ir naquela direção que me foi apontada, porque eu me aproximei daquele, porque nós sabemos assim que aquele apresenta um saber e eu me aproximei, e se eu quero essa realização, eu que tenho que executá-la. E à medida que a pessoa procede executando, aquilo vai ficando mais fácil, e fica bem fácil assim da gente ir observando quando nós damos uma informação. Nós conhecemos uma parte daquela pergunta que nos foram feita. Então, quando nós procuramos com boa vontade dar a informação para aquela solução, nesse cuidado, também vem dentro de nós a continuação e a clareza daquilo que nós estávamos transmitindo. Quer dizer que o auxílio sempre vai apresentar. Cabe a cada um de nós verificar como é que ele se encontra. Depois, nós tínhamos que ter o cuidado assim, porque por não ter realizado, eu também não posso entrar numa condição de falar que aquelas informações não foram corretas. Eu tenho que fazer esse procedimento. Depois tem muitas outras coisas, como por exemplo, se a pessoa tem vontade de ter um propósito dentro dela, o propósito é dela. É ela que tem que segurar esse propósito, ela é que tem que caminhar naquela direção de possibilidade de realização daquilo que ela está pleiteando. Então, aquela referência do livro Na Luz da Verdade, ele nos possibilita esta condição, porque é um procedimento que nós precisaríamos de ter, de voltar para dentro de nós, de tirar um pouco as influências, de observar o tipo dos pensamentos que nós estamos tendo, porque quando fazemos um trabalho assim, nós verificamos que hoje nós nos encontramos de uma maneira, de um processo anterior que havíamos pensado. Quer dizer que o jeito que nós caminhávamos possibilitou agora uma realização. Quer dizer que a pessoa quer ter uma consequência melhor nos seus dias seguintes, ela tem que fazer esta observação, porque as limitações que nós temos acontecem assim. Se a pessoa fica descontente, essas limitações acentuam, porque vai envenenando o nosso sangue, vai dificultando o trabalho que existe dentro de nós. Quer dizer que a pessoa é que tem que ir observando e lembrando assim, que tem aquela importância assim. Do jeito que a pessoa chegou na matéria grosseira, no processo de nascimento, é o jeito que ela vai agora, na sequência das décadas, para a matéria fina, da mesma forma. Quer dizer que aquilo que nós tivemos durante a nossa existência tem muito valor, mas esse valor é relativo, porque nós vamos levar para a matéria fina aquilo que nós vivenciamos, aquilo que nos possibilitou vivermos e nos relacionarmos. Então, todo um esforço que nós fazemos para a matéria grosseira
tem muita importância, mas também temos que lembrar que precisamos de continuar fazendo o esforço para a matéria de dentro de nós. Quer dizer que o jeito que nós pensamos, o jeito que nós sentimos, e depois, se esse jeito não for bom, também a colheita não vai ser boa. Então, a bondade que nós precisamos de desenvolver para nós mesmos não é para os outros, é para nós. Então, quer dizer que essa bondade é a vida toda nós procurando ter uma maneira agradável para nós e de verificando como é que eu preciso de continuar melhorando. Esse esforço, toda a época da nossa existência, quer dizer que as decepções que apresentam na nossa vida é normalmente ocasionada por nós, porque nós não realizamos aquilo que pretendíamos, porque uma realização a pessoa tem que lembrar que ela é que tem que executá-la. Então, uma não realização é porque não houve o empenho. Uma desarmonia com o nosso corpo de matéria grosseira é porque não fizemos a observação do que é bom para o nosso corpo de matéria grosseira, do que o nosso corpo necessita. E nós sabemos assim, no caso do corpo, que tem alimentos que desagregam as moléculas e tem alimentos que agregam as moléculas. Quer dizer que para cada célula ficar fortalecida, a pessoa tem que apresentar um conhecimento. Ela é que tem que ter esse procedimento. Então, aquela condição bem importante do livre-arbítrio. Então, o nosso livre-arbítrio é nosso. Então, o Criador não vai interferir no nosso livre-arbítrio. É a pessoa que tem que fazer a seleção daquilo que ela precisa e ela tem que ter a paciência para poder ela mesma realizar aquilo que ela precisa. Não é outras pessoas. Ela que precisa de fazer esse trabalho para que ela tenha a possibilidade de sentir-se feliz. Porque quando uma pessoa faz um ato, fica bem fácil assim da gente ir observando, ela fica feliz com aquele ato que ela fez, a maneira que ela desenvolveu para que pudesse ter esta condição. Quer dizer que na nossa vida é a própria pessoa que tem que fazer tudo para ela, porque no caso da criança ela tem o incentivo para fazer aquilo que o adulto está possibilitando. Maior é ela que tem que fazer as responsabilidades dela. E o amadurecido tem que lembrar assim, é ele que tem que fazer, ele que também tem que ser muito cuidadoso com a maneira que ele anda pensando, com a maneira que ele anda fazendo os julgamentos, porque nós fazemos assim, nós vamos julgando. E também tínhamos que ver assim, que nós só podíamos julgar aquilo que é da nossa responsabilidade, quer dizer que a maneira que a pessoa precisa de ter. Então, toda época tínhamos que ir trabalhando assim, para a vida de matéria grosseira e para a vida interior. Para a vida interior é esse procedimento que nós tínhamos que adequarmos para essa realização. Quer dizer que é indivíduo. É isso que nós precisaríamos de entender. Cada um tem que lembrar assim, o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é bem importante. Ele está antes. A referência do livre-arbítrio é só observarmos no caso de um preparado. Tem lá os ingredientes, aquele que está fazendo o preparado, pega o tanto que vai ser bom para aquele preparado ficar de acordo. Quer dizer que o livre-arbítrio não é depois do preparado feito, é antes, é no começo. Quer dizer que as consequências que nós teremos na nossa vida diária, essas consequências é antes. Quer dizer que se é consequência boa, a pessoa também antes fez um plantio bom. Se as consequências não foram boas, é porque a pessoa também antes não fez um plantio bom. Decepções não precisaríamos de ter se estudássemos o livro Na Luz da Verdade,
e procurasse entender as palavras que existem e as informações, as instruções que esse livro nos possibilita. Então, a responsabilidade é sempre individual. Estuda o livro Na Luz da Verdade